Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da série Hipnose Muito Além do Mito. E hoje eu vou trazer alguns vídeos meu e da Camila Queiroz e mostrando o que ela pensa a respeito de hipnose, como foi o primeiro contato dela com a hipnose, vendo hipnose na TV e como foi a primeira vez que ela foi hipnotizada, que no caso foi por mim, na festa de aniversário, na minha festa de aniversário, onde, enfim, eu hipnotizei vários amigos meus, hipnotizei ela também e como ela mudou a percepção dela em relação à hipnose e como a hipnose é apresentada de uma forma geral para o grande público como se fosse uma ferramenta de manipulação mental. Então, a gente vai tratar sobre esses assuntos e vou dar o play aqui no vídeo para vocês conferirem a opinião dela em relação à hipnose em si. Como era o seu conceito de hipnose antes de ter sido hipnotizada e depois de ter sido hipnotizada? Eu nunca tinha tido experiência com isso, assim, não conhecia nada de hipnose, só por TV mesmo, coisa que a gente via desde criança, de Fantástico, de Mister M, né? Essas pessoas que iam na TV fazer e falar sobre isso, mas eu nunca tinha conhecido ninguém que fizesse, nem nada. E se fala muito pouco, né? Sobre hipnose na escola, a gente não Porque aprende sobre isso, né? virou uma coisa mística por causa da mídia, né? Dando um pause aqui rapidinho, seria interessante, né, se a gente aprendesse desde pequeno, desde a infância, na escola mesmo, técnicas de gerenciamento emocional, de autoconhecimento, não só a hipnose em si, mas meditação, mindfulness, por exemplo, seriam com certeza práticas muito úteis no desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto depois de uma forma geral, né? Porque a gente tem nenhum contato praticamente na infância de técnicas de inteligência emocional obviamente não precisa ser algo muito rebuscado, falar em conectividade funcional que acontecem durante o estado hipnótico, não precisa nada disso, mas ensinar técnicas de respiração, técnicas para em momentos em que a criança se sinta desafiada ou muito nervosa, ansiosa, que ela consiga se ter um centro, né, se autoacalmar, né? E seria muito legal se essas técnicas que já são validadas cientificamente, principalmente a hipnose em relação a gerenciamento de dor e da ansiedade em si, se a gente pudesse aprender isso desde pequeno, né? A gente aprende tanta coisa na escola que a gente mal vai usar na vida, e essas técnicas a gente carregaria para a vida toda e com certeza seriam muito úteis. O cinema, da indústria do Eles colocam isso como entretenimento. uma coisa ruim, né? Não é que é uma coisa ruim, mas, por exemplo, o filme Corra, que é de hipnose. Pô, tem coisa ali no filme de manipulação mental, de controle mental, que não existe, assim, é um mito isso. A É pessoa, mito. é mito, isso não acontece, mas as pessoas colocam isso dentro dos filmes para poder vender, né? Para criar suspense, para atrair o É público. trama, É trama. dramaturgia, né? Então, isso acaba criando preconceito para o público. As pessoas, assim, acabam acreditando em muitos conceitos errados. E por isso que as pessoas têm medo. Muita gente chega, pô, vamos fazer um processo hipnótico. A pessoa, pô, mas hipnose não... É porque a gente é apresentado, então, de uma forma Errada. pejorativa. Mas a primeira vez que a gente fez, eu fiquei com receio, claro, porque, tipo, o que ele vai fazer comigo? Ele vai ter controle sobre mim? Eu vou sair disso? É importante explicar esse contexto, né? Como eu falei, a gente estava numa festa, minha festa de aniversário, tinham vários amigos na festa, e aí eu comecei a fazer hipnose com um, depois fui fazendo com outro, e aí um foi falando, ah, você tem que fazer também, você tem que fazer porque é legal. E a Camila chegou depois de eu já ter feito hipnose com algumas pessoas, e ela não sabia o que tinha acontecido, né? O pessoal só falou, pô, faz que é muito legal, você tem que experimentar para ver como é incrível, você fica com a mão colada e você não consegue soltar. Então mostra, né? Ela comenta a respeito desse receio. Eu expliquei para ela que ela ficaria consciente, mas que durante esse processo, se ela se permitisse, se ela ficasse engajada e focada nas minhas sugestões, que a mão dela realmente ficaria colada. Então, ela ela fala isso, né, de que ela ficou com certo receio por causa disso, porque as pessoas tinham comentado com ela a respeito, mas ela nunca tinha passado pelo processo, então isso é natural. Consigo sair disso, eu não consigo sair disso? Porque a gente, como você falou, em filme também tem aquela coisa de que é usado contra você, Sim, né? Que que é um aquilo mito. invade a tua mente. Mas a gente fez da mão, foi super tranquilo. Agora, ia você ficar igual.
Eu peço desculpas aí pela qualidade do vídeo. Isso foi 2016 e já estava de noite, como vocês podem ver, o local lá na casa dos meus pais não estava bem iluminado, então, enfim, não tá um vídeo de alta qualidade, mas dá para ver o que que aconteceu, né? Sai frio igual aquela vez. Olha no ponto, vai quente entre seus dedos. Vai imaginando tudo aquilo que eu estou falando para você. Ó, vou contar de 1 a 5. Quando chegar no 5, a sua mão vai estar uma peça única, vai estar completamente colada, você não vai conseguir soltar seus dedos daí. Imaginando depois dando um ponto fixo, agora eu vou colocar cola nos seus dedos, colocando cola. A mão começa a ficar completamente colada. Dedos completamente colados. 2, agora cola sempre. Dedos completamente colados. Imaginando isso aqui tudo colado, isso aqui não consegue mexer, está completamente colado. 3, agora seus dedos são um galho de árvores entrelaçados, completamente juntos. Vai ficando impossível de você conseguir mexer o dedo. No 4, você esticar ainda mais a mão, concentrar mais no ponto. E agora eu vou colocar concreto aqui nos seus dedos, vai virar uma coisa só, nas suas duas mãos. Completamente colado. No 5, vai estar seco, vai ser uma coisa só. Você vai tentar soltar e não vai conseguir. Só quando eu instalar o dedo, você vai soltar. 5, agora secou, está completamente colado nos seus dedos, vou pedir para você soltar. No 3, você não vai conseguir. Está completamente colado. 1, 2, 3, tenta soltar, não consegue. Completamente colado, tenta soltar, não consegue. Tenta soltar, não consegue. Impossível. Tenta soltar, não consegue. Impossível. Agora eu vou instalar o dedo, você vai conseguir. 1, 2, 3, vai soltar. Quase consegui. Na hora Da mão foi muito legal. Isso é engraçado, ela vai quase conseguir, aham, quase conseguiu sim. E foi muito assim, curioso, porque vocês viram que o lugar não era propício, pô, mó barulheira, pessoas passando atrás, né? Tinha uma plateia, né? Fora de eu fazendo hipnose com ela, devia ter umas 5 ou 6 pessoas em volta, analisando o que que ia acontecer. Então, o contexto não era muito bom, mas ainda assim funcionou. E, aliás, essa sugestão de mãos coladas funciona com boa parte das pessoas, né? Então, é legal que tenha dado certo com a Camila também e que ela tenha passado por essa experiência. E ela vai comentar aí a respeito. Comentar e ficar sem voz, né? Na sua frente. Já tá cansa, né? É isso, a pessoa tem que estar engajada no que o hipnotista está falando, senão não funciona. Eu acho que se tem medo, ou se, sei lá, tem preconceito, começa fazendo uma coisinha boba, assim, igual a gente Tipo mão fez, colada. a mão colada, que ele fala, tem uma cola na tua mão. Você fala, não tem cola, mas você não desgruda a mão, mas começa com uma coisinha devagar, né? E aí vai, para quem tem o problema de sono, que a gente estava falando. Começa devagarzinho, depois você chega no sono, para quem tem medo de avião, que você disse que Pode funciona tratar, também. então. Eu não sabia É que no avião tinha isso. uma ferramenta terapêutica que é pouco explorada ainda. Está crescendo bastante aqui no Brasil, tanto no meio dos psicólogos, é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, de Fisioterapia, de Odontologia. Terapia. Então, não é uma terapia, É uma é uma forma. ferramenta para você usar dentro da terapia e de maneira muito mais eficaz. Por isso que você falou, ele pode tratar ansiedade, fobia, insônia, tudo através de hipnose. Acalmar, ficar a pessoa mais relaxada, tranquila. Não ter medo, por exemplo, estou escrevendo um livro agora de hipnose para atuação. Pessoas que têm medo durante um teste Isso aqui é bom explicar porque, inicialmente, o meu livro Hipnose e Neurociência seria basicamente para isso mesmo. Esse vídeo é de 2018. Então, assim, a ideia inicial era realmente escrever um livro sobre hipnose e atuação para ajudar atores a ficarem menos ansiosos durante testes de gravação, para ajudar os atores e atrizes a criarem um personagem através do estado hipnótico e também utilizar o estado hipnótico no momento da atuação para eles se dissociarem de quem eles são e conseguirem realmente, entre aspas, encarnar aquele personagem no momento da cena. Então, esse livro de hipnose para atuação não surgiu, mas saiu o Hipnose e Neurociência. Isso acontece muito. Acontece muito. Você pode resgatar. Vamos completar isso, Thiago. Você vai ver, ó, o Thiago vai ficar rico ensinando ator a ficar calmo em teste, porque senão, o dia que você conseguir isso, já tem um protocolo. Já tem vai ter que patentear isso daí, porque isso daí você vai ganhar muita grana. Já tem um protocolo. E, além disso, você pode também desenvolver o personagem muito mais facilmente através da hipnose, porque você consegue potencializar a sua imaginação. Então, por exemplo, se eu te colocar aqui num estado
de relaxamento profundo através de uma indução hipnótica, de um processo hipnótico, você vai conseguir resgatar, criar coisas da Vanessa, resgatar não, mas criar coisas da Vanessa que você, num estado normal, não alcançaria. Você não teria tanta liberdade. Os caminhos neurais são os mesmos. Então, quando você quisesse lembrar de alguma coisa que você viveu com a Vanessa de 15 anos, vamos ver se tem um flashback na novela, você cria aquilo na sua mente, quando você tiver que reviver aquilo na cena, aquilo vem facinho para você. Isso também é muito, assim, é muito legal por causa disso. Profundo. Isso é bem. Eu já tinha feito com alguns amigos, atores e atrizes, e já tinha realmente percebido isso, né? Que quando eu colocava eles no estado hipnótico, e aí eles conseguiam criar uma cena, né, que muitas vezes nem estava escrita ainda na novela, essa questão do flashback que eu comentei, você tá lá vivendo um personagem de 25 anos, mas às vezes você tem que interpretar ele mais novo, com 18, com 19, e se você visualizar essa cena sendo guiada através da hipnose, realmente o feedback que eles me passaram era de que eles conseguiam não só ter mais liberdade para explorar essa imaginação, como também ter mais facilidade de ter aquele recurso que eles imaginaram durante o estado hipnótico, vivenciaram durante o estado hipnótico no momento da cena. Então, eu já tinha feito com algumas pessoas aqui, um número até bem razoável, não lembro agora exatamente de cabeça, mas todos tiveram um feedback bem legal. E o interessante também é que, dentro dessas pessoas que eu hipnotizei, tinham pessoas extremamente hipnotizáveis e pessoas moderadamente hipnotizáveis, que são as pessoas que fazem mais parte da população, né? 70% das pessoas são moderadamente hipnotizáveis. Então, foi um feedback que eles passaram e que foi muito interessante. Eu comentei isso aqui com a Camila, ela nem sabia disso. E ela fala, poxa, muito profundo isso. Profundo, isso é bem legal. E você Podemos testar qualquer hora, isso daí pode ser tem um legal. protocolo pronto. Pode ser legal, pode ser legal isso daí. E como, você lembra como foi seu estado depois de ter sido hipnotizado? Que as pessoas pensam, eu vou, sei lá, vou me sentir dominada, ou vou dormir, não vou entender o que a pessoa está falando, mas não, você ficou consciente o tempo Não, inteiro. a gente tava no meio de uma festa de aniversário, na tua casa ainda, é. Foi normal, tipo, colei e assim, eu não fiquei hipnotizada enquanto minha mão não escolava. Eu tava ali. Isso aqui é interessante essa fala dela, né? Eu não estava hipnotizada, porque na mente dela, nesse conceito de hipnose, talvez seja algo de que você esteja até inconsciente, né? Apesar de eu já ter explicado isso para ela, isso fica muito, né, marcado na mente das pessoas, como esse estado hipnótico fosse algo realmente que você não tivesse controle da sua vontade. Então ela fala, não, eu não estava hipnotizada, eu estava ali, só que a minha mão não soltava. Mal sabe ela que isso é o estado hipnótico. Não descolava, não, assim, eu tava consciente, não tava inconsciente. Fica inconsciente. Não, a pessoa não fica em nenhum Não momento. fiquei, eu tava tipo, eu sabia, só não conseguia descolar por alguma razão que até hoje eu não sei. Tava hipnotizada. Não, porque você te Mas, permitiu isso. Isso que eu falo, se você não não, mas quiser. eu tava ali presente. E depois, assim, a hora que você falou, a hora que eu estralo o dedo, quando você vai soltar, eu soltei e vida que segue, não teve nada. Agora, pra quem fica de olho fechado, deve ser mais uma onda, né? Deve ser. Vamos fazer. Para, Thiago. Não tem, tem medo, pô? 5 minutos, 2 minutos a gente faz. Agora? Agora, rapidinho. Tá. Isso aqui é muito engraçado. Ela já sabia que eu tinha colado os olhos de várias pessoas, vários amigos nossos em comum. E aí ela fala isso, né? Ah, então, poxa, colar olho deve ser mais legal, né? E aí eu já aproveito a deixa, então, e aí, vamos fazer? Aí ela fica meio, opa, agora? Ué. E aí, enfim, vocês vão ver o vídeo. Tchau. Então tá, ó, respira fundo 7 vezes. Isso é uma coisa que eu sempre peço para as pessoas respirarem fundo. É verdade, eu sempre peço para as pessoas respirarem, porque a gente sabe que a respiração, e que principalmente as respirações em que a expiração é maior que a inspiração, ajuda a ativar o sistema parasimpático. E aí eu falo para ela respirar 7 vezes, mas enfim, não precisa ser 7 vezes, né? É só um número que eu falo para as pessoas respirarem e ficarem conscientes da respiração. Então, isso realmente vai ajudar a ativar o sistema parasimpático e fazer com que a pessoa relaxe. Explicando também que a hipnose não necessariamente envolve relaxamento. Quando você está num contexto clínico e terapêutico, muitas vezes a gente vai usar uma sugestão de relaxamento para realmente promover um bem-estar para a pessoa que está sendo hipnotizada.
Mas você pode fazer hipnose para uma pessoa praticar um esporte, por exemplo, e não precisa dar nenhuma sugestão de relaxamento para que esse estado hipnótico aconteça. Então, pedir para ela respirar e vocês vão dar uma olhada no vídeo para ver o que aconteceu. Que já relaxa fisiologicamente, você respirando profundamente, você já se acalma, vai diminuindo os batimentos cardíacos. Fecha os olhos e respira profundamente 7 vezes. Quando chegar na sétima respiração, você Chegou na pode abrir os sétima. olhos. Já? Chegou. Pô, mas foi muito rápido, lentamente, vai. Ah, tá. Tava gravando novela, pô, tô acelerando. Peraí. Rapidinho. Isso, aí automaticamente você vai ficando cada vez mais relaxado, diminuindo seus batimentos cardíacos, cada vez mais tranquila, mais calma, mais relaxado, sentindo muito bem. Relaxa, fica Acho que tranquilo. já deu Tá, certo. então tá. Ó, eu vou pedir, não abre os olhos ainda. É muito engraçado que a Camila, ela é muito sugestionável, né? Então, ela começa a rir do nada. Eu não falei nem dei sugestão que os olhos dela estavam colados, ela já começa a rir. Ela, putz, eu acho que já deu certo, porque ela sabia que era o que eu ia pedir. Então, antes de eu pedir, a hipnose praticamente já aconteceu. Abre os olhos Tá, ainda. tá, tá. Eu quero que você imagine, Tô achando engraçado, já nem começou, tô achando vai engraçado. imaginando, não tenta ainda, vai imaginando você desligando os seus olhos, os músculos dos seus olhos, as suas pálpebras ficando cada vez mais desligadas. Vai relaxando os músculos dos seus olhos e quando chegar no momento que você sabe que não consegue mais abrir, você faz um 5 com a cabeça. Vai imaginando você desligando completamente seus olhos de uma maneira que você não consiga mais abrir. Já? E é engraçado que ela, além disso, ela é afobada, porque eu falei, poxa, não tenta abrir ainda. Você percebe que ela tenta abrir os olhos, ela não consegue, ela fica assim. Eu não entendi nada, porque eu não tinha visto que ela tinha tentado. Isso que foi muito rápido. Então, calma. Quando você quando, Tá, agora. quando você sentir que já desligou, aí você faz um 5 com a cabeça. Potencializar, calma. Vai ficar agora 50 vezes mais colados, impossível de abrir os olhos. Calma, não? Isso aqui também é uma coisa que eu costumo fazer, né? Esses números muito altos, 50 vezes mais colados ou 100 vezes mais relaxados. A pessoa não consegue, obviamente, mensurar isso, mas essas pessoas que são bem hipnotizáveis, se você der essa ideia de que 10, 15, 20, 50, 100 vezes mais relaxados ou 50 vezes mais colados, ela já sabe que aquilo é para ser potencializado, então isso ajuda no processo. Se for uma pessoa com um perfil de hipnotizabilidade mais baixo, né, moderadamente hipnotizável, até mesmo um pouco hipnotizável, eu já até percebo que se você der essas sugestões de relaxamento com números menores, por exemplo, agora 2 vezes mais relaxado, se permita ainda agora relaxar ainda mais ou 3 vezes mais. Então, dependendo do perfil da pessoa e de hipnotizabilidade, eu vou conduzindo essa sugestão de olhos colados, mãos coladas, de relaxamento, porque eu sei que uma pessoa igual a Camila, que é bem hipnotizável assim, isso é até curioso, porque a maior parte dos grandes atores e grandes atrizes são muito hipnotizáveis. E, do meu ponto de vista, né, de pesquisa até o momento, por isso que eles conseguem ser grandes atores, porque no momento que eles estão fazendo a cena, eles não são as pessoas que eles são. Eles realmente vivem aquilo que o personagem está vivendo e transmite realidade para o público e que faz com que a atuação seja excelente. Então, é muito comum que esses atores, os grandes atores, sejam bem hipnotizáveis, pelo menos é o que tem demonstrado a minha pesquisa até o momento. Ainda, Tá, calma. desculpa. Só quando eu falar. Vou contar até 3, você vai tentar abrir e não vai conseguir. Impossível abrir os olhos, hein? 1, 2, 3, tenta abrir, não consegue. Olhos colados, completamente colados. Impossível abrir os olhos, impossível abrir os olhos, impossível. Quanto Ai, mais você tenta, mais ai, difícil fica. Thiago! Impossível abrir os olhos, impossível abrir os olhos. Impossível. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Isso. Impossível. Não dá. Já era agora. Bom, Sara, então vamos embora. Valeu, Camila. Obrigado pela Eu só tenho que participação. dirigir até em casa, aí tá tudo bem. É se eu colocar meu óculos, ajuda? É, já Caraca! era. Não, Dá pra ver que ela tá tentando mesmo com força, né? As pálpebras ficam trepidando.
assim, dá para ver que realmente ela está tentando abrir os olhos, mas não consegue. Então, já sabia que essa sugestão funcionaria. E engraçado que foi muito rápido, né? Antes mesmo de eu falar que os olhos dela estariam colados, ela já tenta e começa a rir porque viu que colou. E aí a gente continua nesse processo. Não, agora quanto mais você tenta, mais difícil fica, impossível abrir. Você não consegue mais. Calma, agora não tenta mais não, calma. Calma que você vai conseguir. Soltar os olhos. A minha mão tá gelada. Vamos soltar os olhos. Quando eu contar até três, você abre os olhos, se sentindo muito bem. Um, dois, calma, não força com a Não mão. não tô só paradinho. Um, dois, três, pode abrir. Ah, Ó, pelo amor de Deus, Thiago. Pelo amor de Deus. ela ficou nervosa com o olho, não ficou? Eu achei que você ficou nervosa. Porque a minha mão tá gelada. Viu? Ai. Imagina passando uma cola aqui entre os seus dedos, uma contagem de 1 a 5. E aí a gente fez a mãos coladas de novo, que obviamente já sabia que funcionaria também. Você já fez isso. Passando uma cola muito poderosa. Vai imaginando, olhando com um ponto fixo aqui nas suas mãos. Isso. Agora, imagina que essa cola secou. Essa cola muito poderosa está secando seus dedos, juntando eles, virando uma peça única as suas duas mãos. Impossível de soltar. Cada vez mais difícil de soltar, impossível de soltar. E agora imagina que seus dedos são como se fossem galhos de árvores completamente entrelaçados, impossível soltar, unindo cada vez mais as suas mãos, formando uma peça única. 4. Agora estica ainda mais o braço. Imagina que estou jogando concreto. Agora concreto aqui entre os seus dedos, ficando cada vez mais colados. Seus dedos são como se fossem vergalhões, pedaços de ferro unindo as suas mãos, impossível de soltar. 5. Agora imagina que já virou uma peça única, um bloco de concreto aqui, suas duas mãos virou uma peça única, virou uma coisa só. Impossível de soltar. E quando eu contar até 3, você vai tentar soltar, não vai conseguir. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Impossível soltar, calma. Só quando eu contar até 3. 1, 2, 3, mão colada, tenta soltar, não consegue. Mão completamente colada, impossível soltar. Impossível soltar, completamente colada, impossível soltar. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Não dá, impossível. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. Impossível, impossível, impossível. Completamente colado. Impossível, completamente colado, completamente colado. Impossível soltar. Impossível. Engraçado, né? Porque obviamente não é necessário você ficar repetindo, impossível soltar, mas eu gosto porque isso aí reforça, né, na mente dela, caraca, eu tô fazendo força, ela vê que é impossível soltar, ela tenta de novo, não solta, é impossível soltar. Isso, obviamente, não precisa ser repetido tantas vezes, mas eu gosto de fazer olhando, né, para a reação da pessoa, porque você vê que a pessoa está se esforçando mais e mais e mais e não solta. Então, obviamente, né, nessas circunstâncias com meus amigos, eu fico repetindo essas sugestões de brincadeira para ver eles realmente tentando fazer força e não conseguindo soltar as mãos, mas também não seria necessário. A Camila, no momento que ela tentou soltar e não conseguiu, se eu falasse, sim, agora já era, não solta mais, quanto mais força você faz, mais colado fica, isso também funcionaria, ela estaria com as mãos coladas, também. Tá impossível, tá completamente colado, impossível. Ó, o dedinho tá saindo. Impossível, deixa, mas não vai, o resto não vai, tá completamente colado, já era, completamente colado. Que ódio. Agora calma, agora calma, calma. Não, Ai, não, ficou não. até meio torto, minha mão. Estica de novo para ver ali na câmera, isso. Continua colado. Agora fecha os olhos, relaxa, fecha os olhos, relaxa. Quando contar até 3, você vai soltar as mãos, mas a cola que estava nas mãos vai para os seus olhos de novo, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se permite. 1, 2, 3, pronto. Agora solta as mãos, completamente colado dos olhos, completamente colado dos olhos, é impossível abrir os olhos, tenta abrir, não consegue, tenta abrir os olhos, não consegue, completamente colado, impossível abrir os olhos, impossível, completamente colado. E agora olha que legal, a sua cola dos olhos vai vir aqui ó, agora para a sola dos seus pés, para a sola dos seus pés, 50 vezes mais colado dos seus pés, impossível de você conseguir andar, impossível conseguir andar. 1, 2, 3, pronto. Saiu dos olhos, mas está nos pés. 100 vezes mais colado. Tenta andar, não consegue. Tenta andar, não consegue. Tenta andar, não consegue. Tenta andar. E aí, obviamente, né, eu utilizei essa sugestão, né, de tirar a cola da mão, passar para os olhos e aí depois passar para os pés, e ela realmente está fazendo, começa a fazer força aqui para tentar mexer o pé e não consegue. Possível, tá colado. Tá colado. Teu pé colado. Tenta levantar. Tenta levantar, não consegue. Tá colado. Tá na beira do... Não vai. Esse não tá se mexendo mais do que esse. Mas Esse os dois aqui, são colados. Então deixa eu esse colar aqui tá... mais. 100 vezes mais colado. 100 vezes mais colado. É impossível. Não, Impossível. esse aqui tá, tipo, Impossível. pesando 800 Impossível. quilos. Tenta. Esse tá melhor do que esse. Esse daqui tá foda, Thiago. Tenta andar. No vídeo. Tenta andar. Impossível. Não, eu vou cair, eu não vou Levanta. conseguir nem ficar em pé. Eu tô tremendo. Vai. Tenta levantar aí. Não. Tenta andar.
É esse aqui, ó. Impossível, Ele, impossível andar. tipo, ele mexe, mas ele tá pesado, sabe? É como se eu tivesse com a Tá colado no chão. Já era, colou no chão. Então vai, senta aqui de novo, rapidinho. Senta, vai. Vai. Isso aí engraçado também nessa percepção que eu sugestionei que os pés delas ficariam colados e ela sentiu uma sensação de peso, né? Que não falei em nenhum momento que ia ficar pesado, falei que ficaria colado, mas não sei por quê. A mente dela interpretou algo como se as pernas delas ou o pé, né, onde eu encostei, tivesse ficado muito pesado e ela sentiu ainda essa sensação de peso mais em uma perna do que na outra. Nenhuma conseguia mexer direito, né? Mas ela falou, poxa, essa aqui parece que eu tô com 800 quilos na perna, parece que ela tá pesando muito, né? Então foi uma experiência até curiosa nesse sentido. Quer que solte ou pode ficar aí preso? Não, pode soltar, né? Então Tem tá. que ir embora. 2, 3, vai soltar. Ai, que alívio! Esse pé ficou muito pesado. E o outro? O outro também. Mas esse aqui ficou menos do que esse. Acho que é porque a gente usa mais o direito e concentra mais nele, né? Pode ser também. Se você é destro. Gente, ele ficou tá pesado Então, ainda, Thiago. Me ajuda. como é que foi? Ainda tá? Ai, eu tô Esse aqui? sentindo... Não, é porque eu tô Então sentindo tá, meio... agora vai sentir ele cada vez mais leve, ó. Quando eu contar até 3, vai ficar 10 vezes mais leve. 1, 2, 3, mais leve, mais leve, levanta. Vou deixar ele assim. E aí, como é que foi ficar agora com o pé colado? É estranho, se a gente não tinha feito ainda igual Tá. ao do olho. Mas de todos ainda o olho é o mais surreal. O olho é muito surreal. Então, a partir do olho você já pode fazer qualquer coisa que você queira. Você pode diminuir sua ansiedade, pode... Isso é algo realmente interessante, né? Que a gente pode utilizar essa sugestão de olhos colados e perceber que você está já nesse estado hipnótico através, né, desse peso nas pálpebras, de não conseguir abrir os olhos, e a partir daí você direcionar a sua atenção para alguma coisa que você queira alcançar através da auto-hipnose. Pode ser gerenciamento da ansiedade, gerenciamento de dor, até mesmo pegar no sono. Pessoas que têm insônia, principalmente essa insônia primária, né? Essa insônia de pegar no sono, que as pessoas têm dificuldade disso, você pode começar a se sugestionar que você está ficando cada vez mais relaxado, que você está ficando cada vez mais sonolento, e aí você vai adormecendo, adormecendo, até que a pessoa realmente dorme. Então, é legal mesmo a partir desse momento, né, dessa percepção de olhos colados, de pálpebras pesadas, você seguir aí para o caminho que você quer alcançar, para o objetivo que você quer alcançar através da hipnose. Usar a sua imaginação para criar um personagem novo, pode tirar o seu medo de participar de algum teste. Só você O usar agora. canalzinho tá acessível, né? Dá pra... Tem que treinar. Tá, vamos nessa. Bora. Valeu, Para. Camila. A gente tem que trazer o Kleber agora. Vamos fazer com o Kleber Missão agora, tá? hipnotizar. Missão Kleber Toledo, Missão a pessoa que não se hipnotizar deixa Kleber. hipnotizar. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a Camila. Uma experiência realmente que foi muito divertida para ela, né? Como atriz, como pessoa mesmo, porque, como ela mesma disse, só tinha ouvido falar a respeito da hipnose, mas nunca tinha sido hipnotizada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.